E aí, 5 anos de faculdade terminou, né? Graças ao bom Deus, foram muitos anos de cálculo, aprendeu tudo, né? Cálculo estrutural, aprendeu sobre materiais, né? Resistências materiais, uma infinidade de matérias que estão fazendo toda a diferença agora, no seu primeiro dia aí na obra, né? Só que não, né? Pois é, infelizmente a faculdade te ensinou um monte de coisa técnica, mas nada prática, né? Nada do operacional. E você está sofrendo, né? Provavelmente chegou na obra, olhou para um lado, olhou para o outro e falou: "E o que que eu estou fazendo aqui? Será que eu errei de curso? Meu Deus, isso não é para mim." Se não chegou, vai chegar aquele cara chato te fazendo um monte de pergunta: "Como que faz isso? Qual que é a sequência de atividade?" E você vai ficar perdido. É natural, né? O primeiro contato que a gente tem com a obra é que a gente descobre que a faculdade não nos ensinou nada, nem fazer um simples cronograma. Por que que eu estou te falando isso? Porque eu já passei por isso, outros colegas já passaram por isso, vão vir muitos outros que vão ter essa mesma sensação. Infelizmente, é chato ficar repetindo, mas a faculdade não prepara a gente para isso. O canteiro de obra, o dia a dia é totalmente diferente. O que que a faculdade faz? Elas nos ensina a parte técnica, né? A parte ali que o currículo do MEC exige que eles formem a gente. Então a gente sai de lá um engenheiro totalmente técnico, conhecedor de normas, conhecedor de fórmulas, que muitas vezes, quando a gente vai até para o canteiro de obra, a gente já esqueceu aquelas fórmulas abençoadas que fez tirar o nosso sono aí por alguns semestres, né? Mas é isso. Quando a gente chega aqui no dia a dia, que a gente precisa pegar um projeto na mão, entender a sequência, interpretar a sequência lógica dele, falar com o colaborador, organizar a equipe, organizar o canteiro de obra, a gente fica assustado porque parece que a gente não viu nada disso na faculdade, né? De fato, talvez a gente teve até uma pincelada sobre essa disciplina, mas é muito pouco, né? A gente precisava de mais vivência, de mais experiência, mais conhecimento. Muitos aqui talvez não fizeram o estágio da maneira que deveria ser feito, né? E tá sofrendo, porque é o primeiro contato. Bom, mas vamos lá. Eu vou te ajudar aonde a faculdade não conseguiu te ajudar, tá? Serão essa aula e mais 6 aulas curtas, direta, para te mostrar como que você vai sobreviver nesse primeiro momento. Como é que você vai interpretar a logística de uma obra, vai entender sobre a estrutura EAP, né, que é a estrutura analítica do projeto, como que você vai criar ela, como que você vai colocar dentro de um cronograma, vai aprender o que é um cronograma, vai conhecer um cronograma físico e financeiro, que são coisas diferentes ali, mas a gente consegue integrar eles, vai aprender a usar ChatGPT, Gemini e outras inteligências artificiais a seu favor. Vou te mostrar também como que você consegue integrar tudo isso dentro de uma única planilha para facilitar o seu dia. E aí você vai conhecer lá gráfico Gantt, cronograma físico financeiro, tabela de medição, né? Vou te mostrar qual que é a ferramenta que você precisa ali, a estrutura para solicitar a medição do seu cliente, tela de cadastro, acompanhamento, que é muito importante fazer esse acompanhamento da obra. Então, em 6 aulas eu vou te mostrar como que funciona isso. E aí a gente vai fazer um combinado. Depois que você assistir essas 6 aulas, você vai lá no nosso canal, você vai conhecer, tem um curso lá disponível de forma gratuita para você sobre gestão de obra. Estude ele também, que vai te ajudar muito, que são coisas aqui do dia a dia, como que a gente operaciona, né, as nossas operações. Então, ó, fica comigo que você não vai se arrepender. Vou te mostrar aí a diferença, tá? Mas essa primeira aula aqui não vai ser só para informação, não. Já vou te falar algumas coisas que vai ser útil. Ó, vamos começar já a mudar a nossa mentalidade, tá? A partir de agora, você tem que desativar ali aquele modo técnico, né, que você aprendeu lá na faculdade e começar a introduzir o modo gestor. Por que o modo gestor? Porque agora você vai começar a ter que pensar como liderar a sua equipe, como liderar esse projeto. Então a sua mentalidade vai mudar. Não dá simplesmente para você pensar e já sair soltando um monte de informação à torta direita e depois verificar se deu certo ou não. Não, você tem que ser estrategista. Você vai precisar conhecer de fato, né? Como que eu vou fazer com que essa obra funcione de uma maneira que eu não vou precisar me preocupar depois do meu horário, né? Muitos engenheiros, infelizmente, não conseguem sair da obra com a cabeça tranquila porque ele fica pensando: meu Deus, será que minha obra vai funcionar? Não, você tem que aprender
a enxergar a sua obra e comandar ela para ela poder andar sozinha. Você só vai fazer a parte de gerenciamento. Como que a gente faz isso? Primeiro a gente precisa entender qual é o funcionamento da obra, qual que é o meu projeto, qual o tempo do meu projeto, quando que ele começa, quando ele termina, quais são as fases dele, e aí a gente já integra, além dessa visão holística, mais o critério também de conhecer cada etapa do seu projeto. E aí eu tenho duas fases para te falar, dois momentos na verdade. Quando a gente fala conhecer a etapa do projeto, a gente está falando, lógico, da EAP, a estrutura analítica do projeto, mas também entender qual é a fase que seu projeto está. E a fase, ela o que eu quero dizer para você assim. Qual que é a fase financeira, né, de ambiente que minha obra está? Estou no início da obra, tenho caixa, dá para produzir com tranquilidade? Não, estou no início da obra, mas estou sem caixa, estou apertado, estou aguardando medição, tenho que tomar cuidado ali, fazer alguns ajustes mais finos. Ó, dá para mim poder antecipar algumas atividades, consigo colocar mais gente, posso puxar outra frente, porque tem uma atividade que demanda mais energia. Então você precisa entender o momento também seu. Que aí você tendo essa visão, entendendo o momento que você está, você consegue tomar algumas decisões mais tranquilas, mais sábias, que vão trazer mais benefício do que malefício para ir, certo? Esse daqui vai ser seu papel. Seu papel daqui para frente como gestor vai ser transformar um projeto, um desenho que estava lá no papel em uma coisa real, né? Você vai dar vida ao sonho de alguém. E esse alguém pode ser o cliente final, como pode ser a empresa que você trabalha, né? Se você está dentro de um escritório ou se você está ali comandando a sua primeira obra como engenheiro, parabéns. A gente sabe a dificuldade que é. Você vai transformar o sonho de uma pessoa física ali em uma realidade. Para isso, você precisa entender o quê? Tá? Independente se você está trabalhando com a pessoa física, pessoa jurídica. Preciso conhecer o projeto. Como que eu conheço o projeto? Como que eu dou seguimento e consigo ter essa mentalidade de gestor, né? E não só de técnico. Primeiro, entenda que assim, existe três tipos de planejamento que seria o ideal você participar, mas muitas vezes a gente cai de paraquedas só no último. Então é o planejamento estratégico, onde a gente vai definir toda a estrutura da obra ali. O planejamento tático, que é onde a gente começa a desenhar como que vai ser a operação, e o planejamento operacional, que é onde realmente a gente põe a mão na massa e é esse que você está neste momento. Talvez você pergunte, Robert, mas eu não conheci nada, não participei de nada, realmente cheguei agora e só preciso executar. Então, qual que é a primeira missão que você tem? Estudar o seu projeto. Estude ele, abre todas as pranchetas que você tem, pegue todas as informações e entenda como que é esse projeto, quando que ele está começando, ou quando ele começou, quando ele tem que terminar, se existe alguma particularidade dele ali que pode ser um limitador de produção. Isso daí é fundamental. A partir desse momento, você já começa a pensar na sua cabeça, né? Qual que é a minha equipe? Qual é a equipe que eu tenho disponível para mim? Uma equipe direta, uma equipe própria? Quem são aqueles que eu vou ter que terceirizar o serviço? Que aí, a partir dessa informação, você já começa a juntar o quebra-cabeça. Você já sabe quem vai produzir, né? E aí vem a terceira. Quando que vai produzir? Quando que essas pessoas vão entrar? Já começo a montar o cronograma. Robert, nunca tive contato com cronograma. E agora? Calma, vou te ajudar, vou te mostrar o que é um cronograma e como que você vai montar. Com essas informações, a gente passa por uma terceira informação que é a questão de tempo, né? Vamos ter que organizar tudo isso. Quanto tempo cada equipe leva para poder fazer uma atividade? Esse é o próximo passo que a gente precisa definir dentro do nosso planejamento, já atrelado ali à montagem do primeiro cronograma nosso. Em cima disso, já sabemos qual que é o nosso projeto, quem vai produzir, como que será produzido, qual é o tempo que tem, a gente starta ele. E esse startar vai entrar novo pilar aí da sua gestão, que é o controle. Você vai ter que aprender a fazer o controle da sua equipe, controle da sua obra, controle de material. No geral, vai ter que entender como que eu controlo as minhas atividades. E aí já vem uma dica, já anota aí, tá? O bom gestor, ele tem que se programar na segunda-feira, quarta-feira ele faz uma nova avaliação do que foi aqueles 2 dias. Se tiver tudo certo, mantém a sua produção. Se precisar fazer alguns ajustes, já faz ali na quarta-feira. Sexta-feira, faz uma avaliação geral, já pensando na próxima semana. É assim que funciona. Por isso que também você vai aprender, e a gente vai conversar sobre isso, que tem algumas atividades que você vai precisar direcionar, vai mandar para outras pessoas para você ter esse tempo para fazer essa gestão. Com isso, sei o que produzir, sei como produzir, quem vai produzir o tempo desse processo. Estou controlando legal? Opa, agora eu já consigo fazer qualquer ajuste que eu precisar no meu processo. Então eu já tenho uma mentalidade diferente, já tenho uma visão diferente,
consigo programar melhor a minha obra. Então, ó, é essa visão que você tem que ter. Vamos colocar de lado a parte técnica, vamos começar agora a ativar o modo gestor, que é onde você vai conseguir trabalhar com tranquilidade, vai ter bons resultados, certamente vai ser reconhecido pela sua equipe e pela sua empresa que você trabalha ou pelo seu cliente. Isso é muito importante, porque isso vai resultar o quê? Dinheiro no seu bolso, que é isso que você quer. Além dessa tranquilidade, né? Poder ir embora para casa tranquilo, sabendo que deu tudo certo. Então, ó, não vamos perder tempo. Próxima aula eu vou te ensinar o que é uma EAP, como que você estrutura ela para você sair desse sufoco aí. Calma aí que vai dar tudo certo. Tenho certeza que você vai se tornar referência aí na sua região, dentro da sua obra. Ó, te conto na próxima aula, hein?